Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos hoje começar a falar sobre a, as novas doutrinas que surgiram ao mesmo tempo, né? Com relação também ao fascismo. O fascismo surgiu o nazismo, surgiu o salazarismo e surgiu o franquismo. E nós vamos fazer e também o stalinismo russo, não é? O stalinismo russo. E vamos fazer exercícios, realizarmos uma situação de explicação em cima dessas outras doutrinas sociais, realização de exercícios e vamos já partir para a República Velha no conteúdo de História do Brasil. Tá bom assim? Antes de adentrar a aula de hoje propriamente dita, é preciso pontuar alguns aspectos importantes que eu mencionei na aula passada. Que eu mencionei sobre a questão do fascismo, do governo ditatorial, único partido, único líder, restrição ao processo democrático, não é? Perseguição ao socialismo, crítica, não é, a qualquer possibilidade democrática, e o fascismo vai surgir com uma facilidade grande na Itália. Por quê? Porque a Itália apresentou situações econômicas de extrema dificuldade. A população passando fome, a população passando dificuldade. E quando isso acontece, favorece o aparecimento, ao surgimento de novas doutrinas e radicais, em que o processo democrático ele passa muito longe, muito distante. Vejamos o que aconteceu. Aí você imagina assim, professor, como é que o povo não enxergou, não entendeu quem era Mussolini, quem era Hitler, deixou que eles chegassem ao poder? Meu querido, minha querida, nós temos que pensar esses fatos históricos com a mente daquele período. Uma população que havia passado por extrema dificuldade. Extrema dificuldade. Então, qualquer pessoa que surge com esse discurso de salvador da pátria, não é? Do Messias, fatalmente iria prosperar com esse ultranacionalismo, com o militarismo, com esse nacionalismo exacerbado. Então isso iria encontrar campo fértil. Fatalmente encontrar campo fértil, como encontrou na Itália e na Alemanha. Então a autoestima que estava lá embaixo, esses líderes conseguem resgatar. Esses líderes fazem com que isso possa vir à tona. Possa buscar uma Alemanha lá da Idade Média, ou uma Itália, relembrando o período do Império Romano. Então houve toda uma estratégia, além da estratégia dessa questão nacionalista, do resgate, desse ultranacionalismo, do militarismo, também tem uma forte propaganda em cima desses dois líderes aí, desse regime fascista e nazista. E o que vai acontecer em Portugal e na Espanha é muito semelhante aos dois casos. Surgimento de um líder que vai contemplar, que vai atender a todos os interesses que essa população estava querendo, desejando, não é? Desejando. Então, não é difícil, é preciso entender como esses países começaram a absorver esse discurso ultra-radical, ultranacionalista, militarista, dizendo que também tem a questão etnocêntrica, em que a raça europeia era melhor do que as outras. É só você indo buscar um pouco atrás os fatos históricos que foram por mim abordados aqui nessas aulas, que você vai entender. Então, o nazismo e o fascismo, ele vai se espalhar, ele vai encontrar em outros países a mesma necessidade, não tanto quanto o ultranacionalismo em Portugal, não vai haver isso, nem esse ultranacionalismo na Espanha.
não é? Na Espanha vai encontrar inclusive oposição, tanto é que vai surgir a Guerra Civil Espanhola, que vai ser um grande ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Vamos começar. Página 84. O salazarismo português, por conta de Antônio Salazar. Não é? Só vou fazer um passeio rápido aqui e vou para os exercícios para a gente começar a República Velha hoje. O salazarismo português. O movimento nazifascista influenciou várias outras nações que visaram estabelecer governos totalitários e centralizadores. Dessa forma, surgiram figuras políticas que buscaram estabelecer governos que se afastassem principalmente dos regimes comunistas, como o caso da Rússia. A diferença em relação ao nazifascismo é que os regimes surgidos em Portugal e na Espanha eram autoritários, mantendo o povo acomodado e sem interesse no regime político. Era o controle total, sem contestação. Em Portugal surgiu o salazarismo, cujo nome vem de Antônio de Oliveira Salazar, que assumiu o governo do país. Na Espanha foi o franquismo, cujo nome deriva também do líder, neste caso, o General Franco. E no franquismo nós temos o quê? Não é? Na Espanha. Embora os motivos que levaram ao regime autoritário na Espanha tenham sido os mesmos de outras nações europeias, como a Itália e a Alemanha, a forma foi diferente. Na Espanha você tem uma rivalidade ali entre franquistas e comunistas, que vai desaguar, que eu já mencionei isso, na Guerra Civil Espanhola. A rivalidade com os comunistas também estava clara para os ultradireitistas. Temiam que o regime social acabasse com a propriedade privada e atingisse o capitalismo, o que levou a burguesia a apoiar a direita na Espanha. Até 1934, o governo espanhol estava com os socialistas, perdendo em seguida para a direita, mas os socialistas retornaram ao poder em 1936, desta vez com o apoio dos republicanos, formado pela chamada Frente Popular. A extrema-direita, então, passou a se organizar com práticas terroristas, tentando desestabilizar o governo da Frente Popular. Durante alguns anos, os generais fascistas, liderados por Franco, lutaram contra os socialistas, mais precisamente a partir de 1936, caracterizando esse período como Guerra Civil Espanhola. E aqui nós temos, na página 86, o stalinismo russo, que é uma forma de totalitarismo. Esse totalitarismo significa o poder total, o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. O totalitarismo é um fenômeno que não pode ser descrito como exclusivamente capitalista. A Revolução Bolchevique de outubro de 17 teve Lenin como principal líder e o leninismo como diretriz teórica para a implantação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 22, uma das questões do leninismo era como traduzir para a realidade russa pontos da teoria marxista, como a luta de classes. Outra questão eram as minorias nacionais oprimidas.
desde o período czarista, em nome do Estado-nação da Grande Rússia. Ou seja, o desejo da formação, o pan-eslavismo, a formação de um único país chamado a Grande Rússia, sob influência da Rússia, não é? Então a gente percebe aí que esse sentimento já existia e a consolidação desse sentimento é na união das repúblicas socialistas soviéticas. Um grupo de países que passam a ficar sob domínio de Moscou. Ucrânia, Uzbequistão, Cazaquistão, uma série de países, de repúblicas que ficam sob domínio de Moscou. Outra questão, a autodeterminação dos povos, também presente nos tratados do fim da Primeira Guerra Mundial, é apresentada como para as reivindicações de minorias étnicas. A postura promotora de diálogos de Lenin tinha como último objetivo uma mudança estrutural na sociedade russa após a Primeira Guerra Mundial. Não é? A postura promotora de diálogos de Lenin. Perceba bem isso. Lenin vai ser fundamental, importante a gente enfatizar isso. A postura de diálogo de Hitler, não é? De querer conversar com a população, saber quais são os anseios, as dificuldades. Em 22, Lenin nomeia Joseph Stalin para secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o Comitê Central, Politburo, o Comitê Central. Aí, alguns historiadores apontam isso como um grande erro de Hitler, porque Stalin vai ser secretário-geral e aos poucos vai colocando as suas manguinhas de fora, não é? Seu desejo vai sendo colocado. E quando Hitler morre, meu Deus do céu, não é? O que esse homem vai fazer? Vamos lá. A ascensão de Stalin tem uma estreita ligação com sua origem georgiana, uma das minorias oprimidas no período czarista. Apesar dos elogios dirigidos a ele por Lenin na questão de autodeterminação dos povos, o líder da revolução bolchevique já alertava para a ambição e modos autoritários. A morte de Lenin, em 24, abriu caminho para o poder de Stalin, que impõe mudanças na estrutura social, política e econômica da União Soviética. O crescimento da burocratização do Estado, liderado por Stalin, era um dos pontos de discordância para alguns grupos dentro do Partido Comunista Russo. O crescimento da burocratização do Estado, liderado por Stalin, era um dos pontos de discordância para alguns grupos dentro do Partido Comunista Russo. Leon Trotsky, o que esse rapaz vai sofrer de perseguição por parte de Stalin é uma grandeza. Stalin não vai sossegar enquanto não ter a notícia da morte de Trotsky, porque ele saberia que Trotsky representava uma ameaça para ele. Com a morte de Lenin, Trotsky deveria ser o substituto natural, mas Trotsky tinha uma outra característica, não tinha a mente intelectual que tinha Lenin. Trotsky gostava muito das questões militares, das guerrilhas, não é? Leon Trotsky, outra figura histórica da Revolução de 17, atribuía a culpa pelos fracassos de experiência fora da Rússia à excessiva burocratização. E aí ele está certo. Eu não vou entrar nem no mérito agora, senão eu vou acabar me afastando um pouco do conteúdo nosso do stalinismo. A expulsão e o exílio de Trotsky
silenciaram publicamente as vozes divergentes à liderança de Stalin. Ele foi expulso e foi exilado. O stalinismo compartilha, vamos ver aí, ó. O stalinismo compartilha características em comum aos regimes totalitários surgidos no período entre guerras, além da burocratização, o culto à personalidade de Stalin e de figuras ligadas ao regime e à popularização por meios como o cinema e o rádio. Normal isso, não é? Você tem como fazer uma propaganda naquele período, você teria que fazer uma propaganda para consolidar o nome daquele líder, e o rádio fatalmente iria colaborar para isso. Uma propaganda muito bem feita era absorvida e entendida naquele momento ali, de forma muito consolidada. A perseguição aos opositores, caracterizados como inimigos do povo ou antirrevolucionários, conhecida como expurgo. Os opositores ao regime stalinista foram presos, olha aí, e enviados aos gulags, prisões com perfil industrial rural voltados para o trabalho forçado. O uso e a censura dos meios de comunicação que veiculavam somente aquilo permitido pelo Estado e a militarização nacionalista soviética completam as características comuns entre os regimes. Então a gente percebe que o stalinismo ele possui uma característica semelhante ao fascismo, não é? Principalmente como uma forma de propaganda, de perseguição aos opositores. Alguns aspectos próprios do stalinismo são a coletivização dos meios de produção rurais, industriais e o combate às religiões institucionalizadas, chamados por vezes de ateísmo marxista-leninista. Não é? Vamos fazer algumas questões sobre os temas que foram abordados nessas últimas aulas, não é? Na página 89, nós temos assim, primeira questão. Em relação ao período compreendido entre as duas guerras mundiais, caracterizado pela crise do Estado e da sociedade liberal, assinale a afirmativa correta. Letra A. O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação racial e social, visando a preparar a Alemanha para expansão territorial. B. O fascismo encontrou dificuldades sucessivas para implantar o corporativismo, pois sofreu uma violenta oposição dos setores conservadores da burguesia e da classe média italiana. C. A ausência de uma política de autossuficiência obrigou os regimes nazifascistas a compensar suas deficiências econômicas com expansionismo militar. D. A expansão da doutrina comunista na Europa, com a consolidação da Revolução Russa, favoreceu a aliança com os comunistas italianos e alemães, cujo apoio propiciou a ascensão nazifascista. Letra E. Nazismo e fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo e no totalitarismo, cuja política intervencionista buscava a estabilidade do Estado. Qual é a letra? Muito bem, letra E. Terceira questão da página 90. O nazismo e o fascismo surgiram, não é? Nazismo e fascismo surgiram
do desenvolvimento de partidos nacionalistas com pregações em favor de um executivo forte, totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da desorganização após a Primeira Guerra Mundial. B. Da esperança de conseguir estabilidade na união das doutrinas liberais de tendências individualistas. C. Constituição do parlamentarismo na Itália e na Alemanha, agregando partidos populares. D. Com o enfraquecimento da alta burguesia e o apoio do governo às camadas lideradas pelos sindicatos e socialistas. E. Do coletivismo pregado pelos marxistas. Qual seria a letra, então? Muito bem, a letra A, do desenvolvimento de partidos nacionalistas que com pregações em favor de um executivo forte e totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da organização após a Primeira Guerra Mundial. Pronto, pessoal, com isso nós vamos concluir o conteúdo sobre nazifascismo. Desculpe, sobre fascismo e nazismo. É importante porque é importante salientar que esses dois aspectos aí dos regimes totalitários vão colaborar para que a gente possa entender o que ocorreu, de que forma ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, abra um livro aí na página 92. 92. E vamos mudar o nosso conteúdo, mudar o aspecto histórico. Saímos da chamada história geral, chamada de história geral, e vamos para a chamada história do Brasil, com a proclamação da República em 1889. O Império estava em crise. O Império já apresentava situações em que o próprio governo não estava mais atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Em que aspectos estavam acontecendo, fatores que vão desaguar no surgimento da República. A República que vai começar a ser um desejo dentro da classe média, profissionais liberais já estão descontentes com o regime imperial e, além disso, além desses aspectos de insatisfação, de desejo de um movimento republicano que já havia ocorrendo na América, o sentimento positivista, não é? Que é um sentimento que vai estar colocado, inclusive, no slogan da nossa bandeira, Ordem e Progresso, que é um slogan positivista, começa a surgir na América e nosso país não vai ser diferente. Também vai absorver esses ideais. O positivismo que vale salientar, vale destacar, vai ser uma das bases do socialismo, que é uma mescla do estudo das ciências humanas com também o auxílio das ciências exatas. A questão do exército em crise, no finalzinho do século XIX, o exército em crise. Nós temos as questões religiosas, não é? Uma bula papal que a gente vai começar a evidenciar isso, não sei se hoje dará tempo, e um desgaste do regime imperial. O imperador Dom Pedro II estava passando por sérias dificuldades com relação à sua saúde, debilitada estava a sua saúde, então ele se deslocava muito para a Europa para cuidar da sua saúde, e a princesa regente Isabel comandava o país, por isso que foi ela que assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. A proclamação da República, que vai ser por militares. Um militar, inclusive, Deodoro da Fonseca, alagoano de nascimento, que vai ser pego de surpresa, porque ele era um amigo do imperador, tinha uma certa amizade com o imperador.
mas ele foi visto naquele momento como uma pessoa certa a proclamar a República, porque qualquer movimento que quisesse tirar os militares do poder iria pensar muitas vezes antes de fazer isso, não é? Tá bom assim? Com o passar do tempo a gente vai destrinchando, detalhando. Tem assim a proclamação da República, a República Velha no Brasil. República Velha, também chamada de República das Oligarquias, também chamada de República do Café com Leite, não é? Lembram disso? República do Café com Leite por conta de dois estados estarem se alternando no poder. Café representado pelo estado de São Paulo e o leite representava o estado de Minas Gerais. Sem maiores delongas, na página 92 tem assim: de fato, abre aspas, de fato, por trás da mudança pela qual se empenharam os mais idealistas, agitavam-se os mais velhos interesses do grande capital fundiário e exportador de café. Era a economia que ditava a mudança. E os ideais civis e militares foram o combustível para que o movimento deslanchasse em 15 de novembro de 1889. Outro ideal quase sempre associado ao sonho republicano, a federação, também se realizou com a proclamação da República, o sentimento federalista. No entanto, que eu vou explicar nas próximas aulas. No entanto, um dos maiores defensores, Rui Barbosa, poderia imitar Saldanha Marinho, que foi um pernambucano que nasceu em Olinda, inclusive foi presidente da província de São Paulo. Naquele momento ali, os estados recebiam essa nomenclatura, né, de província, não tinha o nome de estado porque não havia federalismo ainda. Dizendo: esse não é o federalismo dos meus sonhos, pois o sistema que, rompendo a tradição centralista da monarquia, deveria ser um fator de progresso para as províncias, propiciou um abandono das regiões mais pobres do país ao poder discricionário de coronéis. Então, com esse texto que está colocado no livro de Isabel Lustosa, A República dos Meus Sonhos, nós percebemos aqui que a monarquia não mais atendia aos interesses de grande parte da população. E na página 93, temos assim: a proclamação da República no Brasil. O ano de 1889, em 15 de novembro desse ano, aconteceu no Brasil um movimento político que culminou na derrubada do sistema monárquico e a consequente proclamação da República. Mais do que apenas um processo transitório, esse episódio mudou os rumos do Brasil, principalmente na política, embora na economia as velhas estruturas econômicas permanecessem. Dom Pedro II deixou de ser imperador e foi montado um governo de transição, com características republicanas, embora conduzidas por militares. Os militares vão ser, não é, aquelas pessoas mais apropriadas para aquele momento, para proclamar a República, estabilizar o país, fazer com que qualquer movimento contrário pensasse muitas vezes antes de promover um golpe, seja lá, possa ser chamado assim. O Marechal Deodoro da Fonseca foi posto como presidente até que as eleições fossem organizadas, sendo seu vice Marechal Floriano Peixoto. Vejamos detalhadamente como se desenrolou esse acontecimento. Vale destacar que o Império vai apresentar, nas próximas aulas eu vou apresentar isso, algumas dificuldades que vão fazer com que surja a República, não é? Já mencionei um pouco na introdução a questão da escravidão, a questão dos militares lá satisfeitos com os soldos, os seus salários, os militares insatisfeitos pós a Guerra do Paraguai, a questão econômica e a questão religiosa, que nós vamos aprofundar nas próximas aulas. Tá bom assim? Feito a introdução,
mostrando para você alguns aspectos importantes desse novo sistema político que o Brasil vai conhecer, que é o sistema republicano. Tá bom assim, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Forte abraço e tchau para vocês. Tchau, pessoal.